Começa agora Pessoas de Valor e a gente está seguindo uma sequência recente no programa, só pessoas lindas e maravilhosas. E hoje não foge a regra, porque nós estamos aqui com a amiga, né, e co-apresentadora do programa, Renise Gomes. Renise maravilhosa, né? Como sempre. E também a doutora Vanessa Alfieri, que já esteve aqui no Pessoas de Valor com o Roberto. A gente falou de constelações, mas a gente conversou nos bastidores que não combinamos pauta, mas também não repetimos assunto, né, Vanessa? Então, seja bem-vinda ao programa, obrigado pela tua presença. A Vanessa, ela é assim, de tudo um pouco. Se a gente puser o nome dela no Google, o que vai sair de assuntos, todos ligados assim à cultura da paz, tudo ligado, né? Então, ela pode vir quantas vezes ela quiser, que sempre nós vamos ter muitos assuntos diferentes para tratar, não é, Vanessa? Gratidão, eu que sou muito grata de estar aqui ao lado de vocês e te rever depois de tanto tempo, rever vocês. Precisou o programa para vocês se reverem, né? Para vocês poderem conversar aqui. E esse espaço é muito lindo, né? Porque ele traz esses verdadeiros encontros de almas e é assim que eu me sinto, que isso é um verdadeiro encontro de alma, ou reencontro de alma. Então, gratidão. Eu queria começar provocando vocês duas, como mães, né, além de profissionais, tal, que trabalham com a questão do comportamento, que é assim, hoje as crianças estão completamente diferentes das crianças de 10, 20 anos atrás. Particularmente com a pandemia, a gente teve excesso de uma série de coisas. Excesso do digital, excesso de exposição na tela, ausência de professores, né, que de certa forma influenciam muito as crianças, principalmente nas idades iniciais. Vanessa, as relações dos pais e filhos mudaram para sempre? Ou tem alguma coisa nesse novo normal pós-pandemia que a gente ainda tem esperança de voltar alguma coisinha? Interessantíssima essa pergunta, porque eu me questiono a respeito disso. Eu tenho 2 filhos e também trabalho com os filhos alheios, porque eu sou juíza de família e me deparo muito com os conflitos parentais e como esses conflitos revelam, né, questões dos filhos também. E eu vejo que essa pandemia foi um verdadeiro convite, um convite para a gente rever muitos valores, para a gente refletir sobre a forma de nos relacionarmos. E ela também trouxe essa grande oportunidade de estarmos mais próximos dos nossos filhos e percebermos o que eles precisavam para se desenvolverem ainda melhor. Então eu, particularmente, sou até grata por conta dessa possibilidade de estar mais próxima dos meus filhos, até trabalhando de forma remota, e perceber quais as dificuldades deles, quais também os recursos disponíveis para apoiá-los melhor. Não sei se será sempre assim, mas eu estou aproveitando essa oportunidade para me rever como mãe também, não só como profissional. Eu usei um termo em alguns programas, até em palestras, que é o termo catalisador. A pandemia, Renise, ela foi catalisadora de algumas questões. Por exemplo, as relações, em muitos casos, se aproximou demais, né? Se aproximaram demais e outros se afastaram pelo mesmo motivo. Então, o catalisador de quem estava se aproximando ajudou a aproximar e quem estava se afastando ajudou a se afastar. Você acredita que as relações interpessoais, independente da pandemia, as relações interpessoais, até por conta desse excesso de tecnologia e tudo que vem incorporando, né, nas nossas gerações e essas gerações que estão vindo, elas estão em plena transformação? Sim, e é um caminho sem volta mesmo, né? Não tem como ignorar a pandemia, né? E é o que você falou de catalisador, porque as pessoas, por estarem tanto tempo mais juntas em casa, o convívio que era o dia inteiro no escritório passou a ser o dia todo em casa. Então, aumentou o número de divórcios, né? Bastante. A Vanessa sabe disso melhor do que nós. Mas, em compensação, criou-se novos relacionamentos. Muitas pessoas, a partir dessa nova descoberta de si mesmo, de ter tempo de refletir, e eu comungo com o que a Vanessa falou. Também, enquanto mãe, foi maravilhoso estar em casa com eles, quase 2 anos. O dia todo ouvindo, participando e estando ali. A quantidade de filmes que nós vimos no período da pandemia foi mais do que nós vimos a vida toda. De conversas, de entendimento, Então, lógico que
que também ali tem terreno para que tenha discórdia, para que tenha uma briga, mas a aproximação foi muito grande e isso não tem volta, né? Eu tenho um amigo que até trabalha, né, voluntariamente também, que ele tem uma filha que é Down, né, que tem o síndrome de Down e tal, e ele falava assim, que ter um filho especial torna os pais especiais, porque, claro, a gente tem todo um cuidado, uma diferença, então as relações entre pais e filhos, dos filhos especiais, naturalmente tornam os pais especiais. E eu vejo um pouco, e aí queria colocar essa questão para a gente debater um pouco sobre isso, que momentos especiais também trazem relacionamentos especiais. Os relacionamentos nunca mais serão os mesmos. Muita coisa deixou de ser superficial, né, Ari? As pessoas pararam, assim, todo o lado ruim, todas as perdas que ocorreram, elas trazem uma reflexão sobre o que realmente tem valor, o propósito da vida, a própria vida, né? A pessoa perdeu, viu tanta gente morrendo, viu pessoas próximas. Então, peraí, o que eu estou aí? O que eu estou fazendo da minha vida? Né? Então, eu acho que isso contribuiu muito para que, de um modo geral, as pessoas pensassem mais na sua missão de vida, no legado que elas querem deixar, no relacionamento. Se diz muito hoje na internet, né, de valorizar, de agradecer hoje, né? Você nunca sabe o amanhã. Isso passou, acho que, a ser muito corrente. A Vanessa até tem um trabalho bem bacana, assim, né? Porque tem um material produzido sobre essa coisa de pais e filhos e tal. Queria que você trouxesse um pouquinho pra gente também, até para encostar num assunto que para mim eu vejo que é imprescindível, que é a questão das referências. Eu, por exemplo, tive dentro de casa, e tive a sorte, talvez, o privilégio, de ter dentro de casa os meus vértices. As pessoas que foram referências para mim, meu pai e minha mãe. Essas referências, né, estão mudando de mão, assim. Me vem a sensação de que muitas dessas gerações estão sem referência. É um mito? É uma sensação errada que só eu tenho ou é um fato? Assim, o que você tem sentido? Na verdade, o que a gente percebe é que os filhos se inspiram nos pais, né? Os pais, eles são o pilar. São eles que trouxeram os filhos para a vida e eles que viabilizaram essa vida. Os filhos, como todos os mamíferos, dependem intensamente desses cuidados iniciais e justamente para eles conseguirem essa subsistência, essa sobrevivência, aí a gente volta um pouquinho a essa questão do Bert Hellinger, da boa consciência, eles acabam introjetando os valores dos pais, os padrões de conduta dos pais. Então, não só pelo que eles observam, mas por conta dessa gratidão, porque afinal de contas foram os pais que viabilizaram o seu pertencimento ao sistema, que viabilizou a sua sobrevivência. Então, os pais ensinam muito pelos filhos, mas não só pelo que eles falam, principalmente pelo que eles fazem. E trazendo um pouquinho para a minha área, a questão dos conflitos, voltando a essa questão da convivência que foi dita, a convivência é um dos pilares dos relacionamentos. E a convivência é muito importante porque ela gera conflitos, e os conflitos não são negativos. Os conflitos são extremamente importantes porque eles são uma oportunidade para a gente revisitar os valores sustentados dentro de uma relação. Então, mesmo os conflitos entre pais e filhos são importantes, porque é um convite para que todos revejam as suas necessidades e quais são as estratégias para satisfazer essas necessidades. E a forma como o par parental, os pais, tratam os seus conflitos também vai influenciar os filhos. Imagine, se os pais brigam na frente dos filhos, se eles resolvem os seus conflitos de uma forma destrutiva, eles também estarão ensinando aos filhos que resolver os conflitos dessa forma é uma forma razoável. E aí a gente verifica a nossa sociedade cada vez mais impregnada por essa cultura do medo, essa cultura do litígio, baseada na imputação recíproca de culpa, na competição. Então, isso vai reproduzir esse comportamento. E como a gente pode quebrar esse padrão de conduta? Porque da mesma forma que a gente aprende esse padrão de conduta, existem formas para a gente desconstruí-lo, para que a gente possa abordar os conflitos de uma forma mais construtiva, com empatia, com solidariedade, principalmente com responsabilidade partilhada. Então, esse é o trabalho que a gente procura fazer também. Uma coisa que eu sempre, quando o Roberto participa do programa, né, a gente teve uma série que a gente até pegou um seminário em Campinas, né, perto de Campinas, e tiveram alguns consteladores falando sobre essa questão dos casais, do papel do marido e da esposa, e que é diferente do papel do pai
e da mãe, né? Quer dizer, no momento que você mistura tudo, que você entende assim, por exemplo, o casamento acabou, mas não significa que o pai ou a mãe acabaram. É o que a gente fala, que o fim da conjugalidade jamais pode importar no fim ou na diminuição da parentalidade. Porque o sistema familiar ele é composto de vários subsistemas. Tem o subsistema conjugal, que é a relação dos pais, do casal. Tem o subsistema parental, a relação dos pais em relação aos filhos, que a gente se refere à parentalidade. E o subsistema filial, a relação dos irmãos. Agora, quando acaba o relacionamento entre o casal, acaba apenas esse subsistema conjugal, mas os outros continuam e jamais podem ser minorizados por conta disso. Agora me fala um pouquinho desse trabalho, né? Porque estou super curioso e é legal passar também para as pessoas que nos assistem, porque a Renise estava falando até um pouquinho antes de você, né, de a gente começar a entrevista, efetivamente, desse material que é uma referência até para fantástico. Uma vez no consultório da Bárbara eu vi as apostilas, né, todo o trabalho que é feito para os pais, para as mães e para os filhos, né, quando há o divórcio, né? E esse trabalho é fantástico e você poderia explicar para nós, por favor? Esse é um trabalho muito lindo que começou como um sonho já há muitos anos, mas se tornou realidade porque foi sonhado junto por várias pessoas. Não foi um trabalho feito só por mim, mas por toda uma equipe, pelo Brasil afora. E é um trabalho que ele está pautado no paradigma da resiliência, porque durante muitos anos sustentou-se o paradigma do trauma. Acreditava-se que sempre que um casal rompia o relacionamento conjugal, seus filhos sofreriam algum tipo de trauma. Mas depois de muitos anos de pesquisa, o divórcio se tornando cada vez mais frequente, percebeu-se que não era bem assim, que não eram todos os filhos que desenvolviam traumas, apenas 20% mais ou menos. E aí desenvolveu-se um outro paradigma, que é o paradigma da resiliência. E o que se percebeu nesses estudos? O que mais causava traumas para os filhos não era a separação em si, mas alguns fatores que podiam ou não estar presentes nessa fase de reorganização familiar. Dificuldades financeiras, os conflitos intensos e mal administrados entre os pais e a perda parental, ou seja, a redução do convívio dos filhos com um dos pais por conta da separação. Então, esses são os fatores traumatizantes. E ainda por conta desse paradigma, percebeu-se que alguns fatores favorecem a resiliência dos filhos à separação dos pais. O primeiro fator, a qualidade do relacionamento entre os filhos e os dois genitores depois da separação. Então é imprescindível que o filho continue tendo esse convívio com os dois e tenha o seu coração aberto para receber os dois na sua vida. E o segundo fator é a qualidade no relacionamento entre o par parental. Ou seja, não é imprescindível que os pais sejam os melhores amigos depois da separação, mas é imprescindível para a resiliência dos filhos que eles se respeitem e se considerem como importantes na vida do filho. Que é a relação que a gente usa muito no marca pessoal dos vértices, né? Então, assim, você tem um triângulo equilátero e conforme um vai se afastando, os outros vão se afastando e nem percebem, justamente por causa dessa lei do equilíbrio, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um pequenino intervalo e a gente volta já já aqui no Pessoas de Valor. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. Existe um bebê que é especial, está sempre na moda, bonito pra você. A mamãe e o papai, ele quer agradecer pelo banho de loja da estação do bebê. Roupinhas, acessórios, carrinhos, enxoval, toda a decoração da estação do bebê. Rua Carvalho de Mendonça, 251 Santos. Estamos atendendo. Ligue para 3302-1970. O seu bebê feliz na estação do bebê. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu
e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Estamos de volta com Pessoas de Valor. Hoje, Renise Gomes e eu estamos entrevistando e batendo um papo super legal com a doutora Vanessa Alfieri, que é juíza, né, da família em São Vicente, faz um trabalho incrível, inclusive aplicando constelações. Você tem testemunhado, talvez nos últimos anos, os resultados desse trabalho que você faz. A gente pode dizer que com um pouquinho de humanidade, ou dando um pouquinho mais do que cada um estava comprometido, inclusive nos relacionamentos, as coisas podem ser completamente diferentes? Olha, inicialmente é bem interessante isso que você colocou, mas eu gostaria de desconstruir aqui uma imagem que as pessoas têm da justiça. A justiça já há muitos anos, ela vem se redesenhando e ela vem administrando essa cultura da paz. A cultura da paz já foi institucionalizada dentro da justiça. Então hoje também faz parte da justiça promover essas novas formas de gestão do conflito. Eu não faço nada além do meu trabalho, esse é o meu trabalho. Ou seja, vamos corrigir aqui, ela faz muito mais do que a gente acha que uma juíza deveria fazer, é isso, então. Eu vou continuar com a minha mesma percepção, desculpa, eu sei que ela é humilde, não faz tal, mas a gente sabe que tem juízes que realmente fazem a diferença e aí, lógico, acabam, de certa forma, sendo ícones, né, para aquela profissão, e você é uma dessas pessoas, por isso que está aqui no Pessoas de Valor, né, Rê? Hoje nós temos inúmeras iniciativas pelo Brasil afora, relacionadas à cultura da paz, a justiça restaurativa, as próprias constelações, a mediação, a conciliação, as oficinas de pais e filhos. Então são inúmeras práticas. E o próprio Sejus, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, que está presente já em todos os estados brasileiros, que visam justamente a proporcionar para os usuários do sistema de justiça uma nova forma de resolverem os seus conflitos, com base no diálogo, na solidariedade. Então, a oficina é um desses projetos. Mas em relação aos resultados da oficina, os resultados têm sido muito positivos. O feedback das famílias tem sido maravilhoso, porque a gente encaminha as famílias para a oficina, principalmente as famílias que demonstram algum conflito na parentalidade sem a conjugalidade. O que significa isso? Quando são pais de filhos menores ainda e não vivem mais juntos. Eles vivenciam um novo modelo de família, que é a família binuclear. A família composta pelo núcleo do pai e pelo núcleo da mãe, ou de dois pais, ou de duas mães, dependendo do modelo de família. E quais são os desafios que esses filhos ainda pequenos enfrentam ao transitarem de um lar para o outro? As mensagens que eles precisam levar, as espionagens que eles precisam fazer. Muitas vezes eles são obrigados a tomar partido. Muitas vezes, se os filhos manifestam carinho por um dos genitores, o outro genitor se sente mal e o filho percebe isso. Então, como permitir que essa família lide com esses desafios inerentes a uma família binuclear? Foi por isso que nós criamos a oficina de parentalidade, sabendo que aquele paradigma da resiliência ensina o quê? Que a forma como os pais vão gerir os seus conflitos e vão viabilizar a presença de todos os familiares nesta fase de separação é que vai determinar se os filhos serão ou não resilientes a essa nova fase. Tem também, eu considero, a questão da própria constituição da unidade familiar, né? Assim, que mudou muito. Eu acredito que os tipos de conflitos que nós temos hoje nas unidades familiares são muito diferentes. Aí acaba gerando também resultados diferentes na própria separação, né? Porque a família já é diferente, a separação também vai ser diferente, né? Você colocou uma questão dos avós, né? Eu me lembro que num dos estudos que eu fiz, né, durante a pandemia, o quão forte quando a mulher saía fora, isso lá na época das cavernas ainda, quando só o homem caçava e a mulher começou a sair para cuidar da plantação, aí a avó assume esse papel, né? E hoje a gente ainda vê, né, o papel fundamental do avô e da avó nessa família e nessas crianças que ficam, né? O Kelly falou, a família foi mudando. Antigamente nós tínhamos a família tradicional, a família nuclear, em que pai, mãe e filhos vivem todos no mesmo núcleo. Agora nós temos a família binuclear, em que cada um vive em um núcleo, a família ampliada, em que os avós ou outros membros da família vivem juntos, a família
família canguru. Eu já participei de uma família canguru em que os filhos vão crescendo, vão se tornando independentes e continuam ainda morando com os pais. Então nós temos vários modelos de família e é justamente isso que a gente deixa claro para os pais que estão se separando, porque muitos chegam na justiça com essa ideia de que por conta da separação a família acabou. E a gente mostra na oficina que a família se manifesta de tantas formas que não dá mais para acreditar que o divórcio ou a separação tem esse poder de destruir uma família. O divórcio reorganiza a família. Era uma família nuclear, agora é uma família binuclear, mas todos continuam compondo a mesma família. Agora, do ponto de vista da psicologia, eu acho que tem um ponto assim que entra a questão do ego, né, da vaidade, porque muitas vezes carrega culpa, né? Sim. Porque tem essa coisa das separações e os motivos, muitas vezes, dos divórcios, das separações, e aí muitas vezes a culpa que uma das partes está levando, ou às vezes as duas partes, de falar assim, poxa, não deu certo e eu sou culpado, ou o outro é culpado, e acaba gerando um monte de conflitos e efetivamente efeitos colaterais nos próprios filhos, né? Neles mesmo, a princípio, até por trabalhar, né, a questão da culpa, dessas crenças inconscientes que estão e que... né, e isso vai transferir para os filhos. Então, é a importância disso, né? O quanto é ter responsabilidade em pensar, em primeiro, trabalhar internamente, né? Cada um cuidar de si, repensar, fazer isso. E depois desse trabalhar, pensar nos filhos, né? No papel daquilo que um pai e uma mãe fizer, falar, quanto aquilo vai repercutir nos seus filhos. Eu já ouvi uma vez uma mulher, né, uma amiga, falando para a filha, seu pai me abandonou, tá vendo? Olha só, aquele cavaleiro me abandonou. Quer dizer, como que está a autoestima, como que está o ego dessa mulher que está considerando num divórcio, numa separação, que o marido a abandonou? Como que ela vai ser como mãe se sentindo abandonada? Quer dizer, ela muito provavelmente vai ficar enfraquecida até na relação como mãe. O que a filha vai captar, né? E o que ela vai querer para o futuro, pensando que as mães e as mulheres vão ser abandonadas, né? Então é o perigo do que a gente planta, né? Do que a gente está semeando aí, que vai fazer toda a diferença na vida dele. É interessante porque pela nossa Constituição, nós tivemos uma emenda há alguns anos que a gente não discute mais culpa nas separações. E isso é fantástico e vai na linha do pensamento sistêmico do Bert Hellinger. Ele diz que quando um relacionamento acaba, não adianta a gente encontrar culpados. A gente sabe que os dois são corresponsáveis. E quem sabe a separação não é uma oportunidade para uma nova felicidade. Mas para isso é imprescindível a boa despedida. E é isso que a gente procura fazer. Do que quando dá. Que é o amor à terceira vista, né? E é isso que a gente procura fazer, inclusive através da oficina. A gente procura convidar esses pais a vivenciarem uma boa despedida. E o que seria essa boa despedida? Primeiro, o reconhecimento. Reconhecer que tudo que eles viveram foi muito importante para que eles fossem as pessoas que eles são hoje e pudessem fazer eventualmente novas escolhas. Segundo, o respeito. Respeitar o outro como ele é, sabendo que o outro é um ser imperfeito, com suas humanidades, como cada um de nós. E terceiro, a gratidão, porque afinal de contas esse relacionamento deu certo. Enquanto ele existiu, ele deu certo, ele rendeu frutos, principalmente os próprios filhos. Então, quando a gente consegue converter essa dinâmica, eles conseguem se liberar e seguir adiante com mais leveza, mais felicidade e apoiando os filhos também a seguirem. Agora tem uma pergunta que todo mundo que assiste o programa chega nesse momento e fala assim, ele vai ter que perguntar isso para ela, não tem jeito, e eu vou perguntar, claro, porque as pessoas nas redes sociais não acreditam, você teve com ela e não perguntou isso. Esse trabalho que vocês fazem, aí você está colocando na justiça, que eu falei que a Vanessa faz, mas que alguns juízes fazem, acaba acontecendo em alguns momentos, quando você está lá como juíza, que já está nos finalmente, que tem os advogados, que está para se divorciar, essa constelação, essa consciência sistêmica acaba em alguns momentos gerando alguns resultados de reverter esses divórcios? Você acaba se tornando culpido das relações ou não? Essa é a pergunta que todo mundo gostaria de fazer agora nesse momento do programa, eu tenho certeza. É interessante, o objetivo com a oficina, porque a gente tem um processo, a gente encaminha o casal para a oficina e depois o processo retoma. Então o objetivo da oficina não é a gente acabar com o processo através de um acordo, mas é trazer um pouco mais de harmonização e estabilização. Como
como consequência dessa maior estabilização e harmonização, muitas vezes a gente tem um acordo e algumas vezes a gente tem a reconciliação. Então tem sido comum isso, e não só a reconciliação do casal, já que você perguntou do Cupido, entre casais diferentes na oficina, porque a gente fazia as oficinas antes da pandemia, eram presenciais, eram numa faculdade, conveniada com a gente. E aí o ex-marido de um acabava se engraçando com a ex-mulher do outro. Então, assim, é um trabalho tão lindo que ele desperta o amor das pessoas. Olha o que ela estava falando, de amor, de respeito, de gratidão. Então, não tem como não dar certo, né? Está mexendo com a essência principal, né, do ser humano. Agora, qual é a frase, assim, qual que é a reflexão que uma pessoa, seja marido ou esposa, tal, tem que fazer para efetivamente dizer assim, não, nós precisamos ir para o divórcio, tal. Existe um momento, assim, um degrau, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, vocês já deviam ter se separado há muito tempo, porque já está uma violência, às vezes está uma agressão verbal ou até física mesmo. Existe um momento, assim, um ponto, um checkpoint que a gente poderia dizer assim, eu sei que é difícil generalizar, claro, mas um checkpoint dizer o seguinte, olha, acabou o respeito, é o momento que cada um tem que partir para o seu lado. Assim, na visão, queria ouvir a opinião das duas, assim, para ficar uma versão não só da juíza, mas que tem essa compreensão humana, e também da psicóloga e também terapeuta. Vamos começar por você, vai, Renise, para deixar a Vanessa com um trabalho difícil depois de completar. Qual é o checkpoint, assim, que a gente pode dizer, olha, se o teu relacionamento está vivendo nesse momento, seria o momento de repensar o relacionamento? Como psicóloga, como coach, o momento ele é muito individual, né? Não dá pra gente pôr uma receitinha e falar assim, olha, na hora que eu fizer isso, então eu tenho que separar, ou então eu tenho que continuar junto, né? Não tem. Mas realmente é quando você vai se avaliando, vai avaliando o seu relacionamento, aquilo está sendo bom para você, está sendo bom para todo mundo, então vale a pena, existe admiração, né? Aquilo traz uma sinergia para os filhos, para quem convive, para os amigos, né? Se chega uma hora que você vê que realmente você não está bem, começam muitas agressões, aquilo pode ser procurado uma oficina, né, um trabalho todo ligado a essa parte da constelação sistêmica, dessas percepções, como também um trabalho psicológico, de terapia de casais, né, para reverter, porque se naquele momento, ao participar e ao ter harmonizado as relações, os casais voltaram atrás, então... Ainda tinha. Tinha. Então, assim, tem que investir, porque é muito mais fácil. O que acontece, como o nosso mundo é muito líquido, né? É tudo as relações superficiais, fluídas, assim, é muito mais fácil eu trocar, né? Eu troco, aí eu troco e eu passo a vida inteira assim. Agora, permanecer diante de um conflito, diante de uma dificuldade, repensar algumas coisas, é mais difícil, mas também é muito mais profundo, né? Sim. Você se encontra. Entra um pouco a questão da resiliência até, né? Que você colocou também, essa questão de o quanto a gente consegue conviver nas dificuldades como um casal, né? Tem isso também, essa questão. E você? Eu concordo integralmente com o que ela falou e vejo que é extremamente importante a gente avaliar se aquele casamento continua a serviço do sistema familiar. A segurança de todos está em jogo? Porque tem casos e casos, né? Em alguns casos em que a segurança está em jogo, o primeiro passo é se afastar, cuidar da própria segurança e depois verificar o que é possível fazer. E um outro passo, eu acho muito importante, assim, é se conectar cada vez mais com a sua própria verdade, com a sua essência, verificar o que faz sentido. E muitas vezes o amor continua, mas a alma parou de crescer. Então a vida nos convida a um novo passo. Em cada caso é um caso, mas se conectar com a própria verdade e refletir, esse relacionamento ainda está a serviço do sistema? Legal. Isso cai no que a gente vive falando aqui, né, no programa, nas diversas entrevistas, que é a questão do autoconhecimento e da autoconsciência, né, da autoconsciência. Muito legal. Olha, por incrível que pareça, o programa chega ao fim. A gente faz programas aqui que a gente ficaria horas conversando, mas como vocês sabem, tempo na televisão é super curto. Então a gente termina o Pessoas de Valor agradecendo a doutora Vanessa e, lógico, a Renise aqui, que é nossa parceira. E você que acompanha, né, semanalmente, pode assistir essa
essa entrevista desde o início no pessoasdevalor.com.br ou programas anteriores também. E fique com a programação da Santa Cecília TV.